Fala, meu líder. Fala, Regis, tudo bem? Tudo bem? Como que tá aí? Tranquilo? Tudo na paz, tudo bem. O áudio tá, Satisfação aí de o áudio bater tá esse bom? papo com você. Tá bom? O meu também? Tá ótimo, tá ótimo. Gustavão, agradeço demais, cara, sua participação nesse projeto novo que a gente está realizando, chamado Via Democrática. Eu queria abrir esse projeto com você por tudo que você representa na nossa região, né? Nosso projeto ele tem uma tendência mais regional, falar um pouco de conjuntura nacional, mas pegar os atores que constroem dia a dia junto com a gente um processo democrático, um processo onde as pessoas participam no momento em que a participação popular ela está sendo reprimida, né, pelos órgãos aí. Então, acho que a sua participação é muito importante. Eu queria te apresentar para as pessoas. Eu sei que você já é bem conhecido aqui na nossa região, mas o Gustavo, ele é vereador em Campinas, reeleito, já foi deputado federal, deputado estadual, presidente da UNE, é jornalista, advogado, recentemente montou seu escritório aí, né, Gustavão? Escritório muito bacana. Então, estou muito feliz de ter você inaugurando esse projeto nosso e estamos à disposição aqui para as lutas futuras, né? Gustavão, eu queria aproveitar e já te perguntar qual é a expectativa para o dia 7, no caso amanhã de setembro, com essas manifestações em que eu acabei de dar uma notícia aqui que o ministro Alexandre de Moraes acabou de mais uma prisão, né, por pessoas incitarem o ódio, incitarem crimes. O que você está achando desse movimento amanhã? Bom, Regis, primeiro dizer da minha satisfação de estar conversando com você. A gente já se conhece, né, há alguns anos, várias parcerias aqui na região, tanto envolvendo Campinas como Hortolândia. Estou muito feliz de ver você desenvolvendo um trabalho muito importante agora na área da cultura, né? Você que já foi vereador, secretário na área do desenvolvimento da assistência social e agora na área da cultura, né? A Hortolândia é uma cidade colada em Campinas, né? Os desafios de Hortolândia são muito parecidos com os desafios de Campinas e vice-versa. Nós estamos na mesma região metropolitana, com as mesmas dificuldades e as mesmas oportunidades também de superação dos problemas, né? E eu estou gostando de ver você assumir essa pasta, que é uma pasta tão importante e que está numa fase tão difícil, né? Por conta da pandemia. Mas está se reinventando, está conseguindo colocar uma programação cultural nova na cidade, estimular os artistas, apoiar, né, os grupos. Então está sendo bem legal. E, Regis, então é uma satisfação estar aqui com você. Realmente nós estamos num dia bem, vamos dizer assim, tenso, né? Estamos nas vésperas aí do 7 de setembro. O que nós estamos observando no último período, né? Os bolsonaristas, vamos dizer assim, a força bolsonarista vem perdendo muito espaço no país, né? As pesquisas mostram isso, né? Uma popularidade cada vez mais baixa, um alto índice de rejeição, porque realmente eles comandam um governo que levou o Brasil a essa situação dramática que nós estamos vivendo, né? Uma situação em que nós vivemos a pandemia, mas a resposta à pandemia ocasionou, a resposta irresponsável, né, à pandemia ocasionou aí milhares de mortes evitáveis, né, se a gente tivesse um governo comprometido com a ciência, um governo comprometido com o fortalecimento do SUS. Então, esse governo, que é representado pelo Bolsonaro, está ruim, está perdendo força, está se desgastando dentro do Congresso, na sociedade. E o que a gente vê é que, à medida em que o desgaste vai aumentando e que vai ficando cada vez mais claro que se nós tivermos eleições no ano que vem, eu digo nós tivemos, porque há grupos que não querem que a eleição ocorra, mas eles perderão a eleição, né? Então, isso vai ampliando o radicalismo por parte deles, o tensionamento por parte deles. E eles estão depositando agora, no dia de amanhã, quase que a última cartada, uma demonstração de força para voltar, vamos dizer assim, a crescer, a sua popularidade, etc. Tal. Então, há muitas provocações, né, nesses atos, e eu acho que nós que somos vinculados ao campo democrático não podemos cair nessas provocações. Então, o dia de amanhã é um dia para evitar confronto, conflito, provocação. Quem for no grito dos excluídos
que é um grito que já ocorre, né, há 27 anos, por exemplo, aqui em Campinas. Vamos de forma pacífica, democrática, se juntar lá aos grupos historicamente excluídos da sociedade que usam o dia 7 de setembro para levantar suas bandeiras, fortalecer esse movimento, que vai ser inclusive aqui em Campinas, no Largo do Pará, mas evitar qualquer tipo de confronto e provocação, porque é o que eles querem. Eles querem criar um clima, vamos dizer assim, de muita tensão, de efervescência, de uma situação de muito caos, para justificar a narrativa deles da importância de uma intervenção em relação à democracia. E no STF, Regis, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está fazendo o correto, porque é o seguinte, a nossa Constituição é muito clara em proteger a liberdade de expressão. É algo fundamental para a sociedade democrática. Mas a liberdade de expressão não pode ser utilizada para mascarar outros crimes que são cometidos. Então, esses grupos bolsonaristas falam assim, não, aqui é a liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Não, nenhum direito é absoluto. Os direitos sempre precisam ser equilibrados com outros. Então, por exemplo, utilizar a liberdade de expressão para incitar o ódio, incitar a violência, mandar agredir pessoas, citar o uso de uma arma de maneira ilegal, isso não pode. Ameaçar, inclusive, a vida do próprio ministro e de outras autoridades, não pode. Então, as medidas estão sendo feitas baseadas na nossa lei, na nossa Constituição. E o que é estranho, né, Gustavo, que ao mesmo tempo que ele evoca esse patriotismo no dia 7, por outro lado, ele abre as portas para as empresas estrangeiras e governos estrangeiros para acabar com nossos recursos naturais, acabar com os nossos estatais, privatiza algumas coisas que não deveriam, como os Correios, por exemplo. Então, é patriota até só na parte ideológica, porque quando nós estamos falando de recursos aqui do nosso país, acaba sendo vendido para fora e acaba que esse patriotismo que tanto prega não acontece na vida real, né? Eu percebo que é muita bravata, que ele fala com um público muito específico, e esse público tende a diminuir, está diminuindo, e é o que você falou. Eu também acredito que amanhã é a última cartada. Ele precisa dar um sinal para as Forças Armadas, precisa dar um sinal para a imprensa. Se amanhã a manifestação ela for um fracasso, abre espaço, na minha opinião, até para o impeachment. Eu não sei o que você pensa disso. Eu penso isso. Ele está aí concentrando nas forças os 20% que restaram. Esses 20%, por uma parte ser muito mobilizada ainda em torno dele, pode até refletir em manifestações grandes, né? Eu não descarto que as manifestações possam ser grandes, mas não grandes na medida que ele até que esses grupos mais à direita já fizeram no Brasil, não. Mas podem ser representativas, mas não suficientes para reverter a queda deles. Porque realmente boa parte da população que inclusive votou nele nas eleições de 2018 já se arrependeu, né? Já percebeu que entrou numa... Regis, eu acho assim, que realmente é a última cartada, a gente tem que ter serenidade, continuar, né, denunciando o que significa esse governo, né, defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito, para poder realmente superar esse drama, né, que o Brasil está vivendo. E você falou bem, não existe esse patriotismo que eles vendem, né? Eles vendem a ideia de que eles seriam os verdadeiros patriotas. Mas a gente sabe que a política deles é uma política entreguista, né? Para as multinacionais, para os interesses estrangeiros. Se a gente tivesse um projeto nacional no Brasil, aí sim você poderia falar que era um projeto nacional baseado no patriotismo, um projeto que fortalecesse o mercado interno, gerasse empregos, oportunidades, valorizasse as nossas empresas nacionais e estatais, né? Um desenvolvimento realmente compartilhado com toda a população, mas isso não tem ocorrido, né? Então é realmente só bravata. Eu tenho percebido também, acompanho bastante seu mandato, sou fã do seu mandato, das suas ações, e percebo que na Câmara de Campinas você tem travado algumas lutas importantes, né?
Mas também, fora os movimentos sociais, as lutas sociais que você sempre lutou, tem um canto bolsonarista na Câmara Municipal que joga o nível do debate para muito baixo, né? E me conta um pouco como é esse desafio, porque hoje, como eu não sou vereador, eu não tenho esse tipo de debate, né? Assim, no campo mais no legislativo. Aqui a Câmara da cidade é uma Câmara aparentemente tranquila e ninguém assume essa posição bolsonarista, né? Mas agora, em Campinas, eu vejo que tem alguns vereadores que travam uma luta. Nem sei se eles pensam realmente aquilo que eles falam, mas é para alcançar esse 20% do eleitor campineiro também. Como você tem reagido a essas questões? Porque é muito difícil você travar uma luta com pessoas que não têm projeto, que na verdade o compromisso deles é só aparecer na internet, ganhar like, né? O conteúdo é muito pequeno. Como tem sido sua luta aí? Olha, Regis, você até já falou bem, né? São alguns vereadores, nós temos aí 3 vereadores mais identificados com o campo bolsonarista hoje, né? Que é o vereador Major Jaime, o vereador Nelson Ozzi e o vereador Marcelo Silva. E, e assim, o problema é que é, o debate muitas vezes é um debate baseado em provocação, em ataque rasteiro, né? Para tentar exatamente dialogar com essa base mais radicalizada, né? A gente tem tido muita sobriedade, muita assim, sabedoria para enfrentar sem dar o que eles querem, né? Porque eles querem fazer essa coisa de lacração, de polarização o tempo todo, para ficar dialogando com os 15, 20%. É evidente que em muitos momentos a gente se posiciona, tudo, mas a gente, como vereador, a gente precisa debater também os desafios e os problemas da cidade, né? E o que acontece é que também essa base, Regis, que foi no último período extremamente agressiva, inclusive uma oposição agressiva ao então prefeito Jonas Donizete, agora aderiu ao governo. Então, o que acontece? Eles também utilizam essa polarização com a esquerda para tentar também fazer de cortina de fumaça a um trabalho que eles não podem mais realizar e que eles se diziam os grandes fiscalizadores do executivo, os grandes pediam CPI toda hora, chamavam o prefeito de ladrão, acusava todo mundo e agora entraram na base do governo, que é uma decisão que cada um deve tomar e é legítima, mas o discurso se esvaziou. Então, Perfeito. agora eles viram a bateria para a esquerda para poder continuar com a retórica agressiva que eles carregam e que é uma forma deles dialogarem com essa base bolsonarista. Então, é isso que a gente vai levando, mas com muita sabedoria, tentando conversar com todas as outras forças, né, isolá-los nesses posicionamentos, a gente tem obtido algumas vitórias importantes também dentro da Câmara. É muito bacana, Gustavo, porque apesar de jovem, você é experiente, né? Conhece bastante. E uma das coisas que eu acompanhei no seu trabalho foi seu esforço para que a Lei Aldir Blanc fosse aplicada em Campinas, né? Foi uma lei importante que trouxe vamos dizer assim, um pouco de respiro para os artistas. Evidente que não atingiu todo mundo que nós gostaríamos que atingisse, né? Mas eu percebi que houve um esforço muito grande no seu mandato em debater, em dialogar, em fazer parte das comissões, né? Eu queria que você contasse na esquerda, é importante a gente falar isso, né? Muita gente driblou, né? Da Jandira, do Orlando, de várias pessoas engajadas nessa luta com a classe artística. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a experiência que você viveu com o Aldir Blanc em Campinas. Você está acompanhando ainda? Como que tá? Ô, Regis, legal. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Regis? Tô ouvindo. Tá Tá. dando uns Não, cortes agora. então, tá dando uns cortes, né? Eu também estava achando um pouco. Opa, voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, voltou. Tá, beleza. Regis, então, a Lei Aldir Blanc é uma lei assim, que foi
um socorro, né, muito importante para a classe artística no Brasil. Nós tivemos um papel fundamental, né, por exemplo, da deputada federal Jandira Fegali, que é do meu partido, que foi a grande articuladora no Congresso Nacional dessa lei, e também do deputado federal Orlando Silva, que desde o início também se empenhou com muita intensidade na aprovação da lei. Em Campinas, nós acompanhamos essa movimentação nacional, apoiando, né, e fortalecendo o movimento. E depois nós montamos uma comissão aqui no âmbito da Câmara para fiscalizar, acompanhar a aplicação da lei. Por quê? Porque havia uma tensão grande da Secretaria de Cultura não dar conta, né, da documentação, de tudo que precisava fazer para a lei, de fato, virar realidade na cidade. Então, foi muito importante, nós acompanhamos todo aquele processo no final do ano passado e deu certo, né? A lei é uma realidade, tudo agora há toda uma briga para continuidade, né, da legislação e realmente é fundamental, porque é um setor do mais penalizado pela pandemia, né? Está entre os mais, porque as atividades culturais demandam aglomeração, demandam plateia, demandam as pessoas estarem mais próximas. Por isso foram as primeiras atividades, inclusive, a serem interrompidas. E agora que há um retorno, mesmo assim, dentro dos critérios que precisam ter, né, de sanitários, todos os protocolos que precisam ser seguidos para que a gente não volte à situação que a gente já viveu. Então, a Lei Aldir Blanc foi fundamental, será fundamental no próximo período, para exatamente socorrer um setor extremamente prejudicado, né? Sempre um setor que, historicamente, já tem poucas oportunidades no Brasil, mas que na pandemia ficou numa situação ainda mais difícil, né? Então, a lei aqui está funcionando, agora a Secretaria de Cultura continua acompanhando, o nosso Conselho de Políticas Culturais, que foi inclusive modificado, né, numa legislação que nós ajudamos a aprovar o ano passado, inclusive que eu fui relator, é um conselho muito ativo agora, foi oxigenado, está muito organizado, então também o conselho cumpre um papel também de acompanhamento da lei na cidade. Que bacana, Gustavo. Eu acompanhei o Aldir Blanc nesse ano, né? No ano passado, a Alessandra, que é a nossa amiga, tocou esse processo muito bem com os artistas, né? Tivemos inúmeros projetos aprovados aqui e foi muito importante a organização da classe artística, né? Porque eles pleiteavam recursos e a gente não conseguia identificar onde eles estavam se apresentando, qual era a fonte. Então, para a organização, eu acho que foi muito importante isso para a nossa cidade. Então, esse é um ponto positivo. Agora, o que a gente precisa é que essa lei seja ampliada, que ela continue, que não seja algo emergencial, né, que seja algo permanente. Eu tenho certeza que isso vai dar um grande salto aí na qualidade de vida dos nossos artistas e, principalmente, para o município enxergar aquelas linguagens culturais que antes não enxergavam. E, a partir daí, construir uma política pública voltada para a cultura, né? Aqui o nosso prefeito ele tem acompanhado bastante a Lei Aldir Blanc, é uma área que ele gosta muito de trabalhar, então ele sempre pergunta qual é o andamento, como os artistas estão reagindo. É evidente que seria muito importante que nós conseguíssemos que as atividades fossem presenciais, né? Mas, infelizmente, a gente não, por conta da Covid-19, muita coisa está sendo feita em plataformas online, e essas plataformas têm sido as novas linguagens aí que a gente tem utilizado. Mas eu acredito que no ano que vem a gente consiga retomar as atividades presenciais, que é o que você falou. A cultura ela se faz com calor humano, se faz com aglomeração, se faz com abraço, com toque. E a gente precisa disso para continuar esse trabalho da cultura. E outra coisa que eu queria comentar com você, né, que esse ano nós tivemos a perca do nosso prefeito Ângelo Perugini, né? Você era muito amigo dele também, teve uma convivência boa. Queria que você comentasse um pouco, né, alguma história que te deixou marcado com ele, alguma luta, e o exemplo que ele deixou para nós aqui da cidade. Pô, Regis, lembrar do Ângelo é sempre, primeiro, um pouco triste, né, porque nos deixou ainda muito novo, né, cheio de energia, né, fazendo uma administração exemplar,
cumprindo um papel não só local como nacional, né? Era uma liderança também nacional. Então a gente fica realmente triste, né, de saber que nós perdemos o Ângelo para a Covid e para tudo que está acontecendo no Brasil. Mas ele realmente era um exemplo, porque uma simplicidade, uma pessoa muito querida, né, uma pessoa que olhava no seu olho, né, isso faz toda a diferença, né, uma pessoa que nunca sempre dialogou de igual para igual com todo mundo, né, com a gente, com a população que ele sempre defendeu com muito afinco, né, que é a população mais oprimida, a população mais vulnerável, né? O Ângelo, a gente fala, né, Hortolândia tem um antes do Ângelo Perugini e depois, né? A cidade mudou completamente, né? Hortolândia que a gente conhece hoje, que lógico que tem as suas dificuldades, mas que é uma cidade desenvolvida, cheia de oportunidades. Se você pega a Hortolândia antes do Ângelo, era uma situação muito mais vulnerável, muito mais difícil, né? Então, a lembrança que eu sempre vou carregar dele é a lembrança da simplicidade, né? Do carisma e do olhar sempre mais atento, né? Às pessoas mais vulneráveis, né? Era isso que o guiava. Acho que desde da formação que ele teve também cristã, depois a formação política. Acho que tudo isso foi juntando e transformou ele num grande líder político, um grande administrador também, né? Porque você tem líderes políticos que não são grandes administradores, né? E você tem Verdade. grandes administradores que muitas vezes não se tornam grandes líderes políticos. O Ângelo conseguia conciliar essas duas coisas e sempre com uma sensibilidade social muito forte. Então, Pessoa única, né? É difícil ter alguém aí, né? Até é difícil comparar. E uma das coisas assim, que a gente pensa, né? O prefeito Zezé pediu para homenageá-lo, né? Dentre as várias homenagens que queremos fazer, tem um documentário que a gente está produzindo da vida do Ângelo, né? Enquanto professor, enquanto prefeito, enquanto político, enquanto ativista social. E nos próximos meses a gente vai lançar esse documentário numa live. Né? O Ângelo tinha muitas músicas autorais também, a gente está regravando as músicas dele, né? Numa qualidade legal, tem bastante letra bacana. Então, nos próximos meses, uma homenagem aí cultural e um documentário, né? Que vai retratar um pouco da vida do Ângelo, um documentário simples, mas feito com servidores aqui da Secretaria de Cultura que conviveram com ele também, então dá para captar bastante esse sentimento, né? Eu lembro que ele sempre chamava a gente de jovem, né? Jovem, ou juventude. Ele tinha isso dentro dele. E Gustavão, aproveitando esse gancho, né, do jovem, você começou muito cedo na política, com o movimento estudantil, e me parece que as formas de luta hoje mudaram um pouco. Às vezes a luta é mais na internet do que na rua, ou são em campos assim muito complexos de entender pela velocidade das informações. Qual é o conselho que você dá para aquela pessoa aquele jovem que quer se engajar politicamente? Qual a via você acha mais produtiva para isso? E se você acha também que o jovem no nosso país ele está militando mais ou menos do que era no passado? olha, Regis, eu penso um pouco como você falou, assim, sabe? Eu acho que hoje há uma fragmentação maior, porque há várias formas, né, de se organizar, de atuar, de lutar, tanto na internet como fora da internet. É, então, mas continua também existindo com muita força e muita importância o movimento estudantil, né, através de grêmios, centros acadêmicos, né, DCEs, a OEE, a UNE. Então, também continuam tendo uma importância política grande e é uma escola também de formação política muito interessante. Mas o que eu estimulo é a pessoa se organizar coletivamente, né? Porque quando você se organiza coletivamente em torno de uma causa justa, você se forma politicamente de uma maneira muito melhor, porque você vai compartilhar ideias, você vai muitas vezes, sabe, tem que juntar na nossa cidade. Então, eu tenho focado muito, está relacionado à pandemia, né? A discussão sobre o retorno híbrido, a questão da segurança e da saúde, ao mesmo tempo também
de ver como que a gente consegue diminuir os prejuízos causados, né, pela ausência das atividades presenciais na educação. Então, a gente tem atuado também na educação, na cultura, no esporte, na área de direitos humanos. E o recado, Regis, que eu deixo, assim, primeiro agradecendo muito o teu convite, que essa sua iniciativa continue, né, para que um espaço, né, de debate democrático seja fortalecido na nossa região. E o recado é assim, amanhã não é dia de confronto, amanhã não é dia de cair em provocação, amanhã quem for às manifestações do Grito dos Excluídos, né, que possa ir com esse espírito de participar, de estar ali trazendo, levando a solidariedade, o apoio, né, e depois aguardando para ver os próximos capítulos aí da cena política brasileira. Vão haver outras manifestações nossas no próximo período. Amanhã é um dia legítimo de manifestação, porque é o Grito dos Excluídos, é o Fora Bolsonaro, mas não é dia para cair em provocação, porque isso é uma armadilha para o campo deles. Eles podem, inclusive, organizar de maneira mentirosa. Mentirosa. Tipo, orquestrar alguma coisa, mas que a gente não caia na armadilha deles, né? Que a gente siga de maneira tranquila, sem cair em provocação e fazendo as manifestações que são legítimas no dia 7 de setembro. E, então, deixo esse recado, acho que é um recado também de esperança, viu, Regis? Porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse drama enquanto país, a gente está mostrando também uma capacidade de resiliência, de resistência, e o povo brasileiro na sua história, sempre deu demonstrações, né, de resistência, e eu acho que a gente vai poder desfrutar aí de um futuro melhor, né, para as próximas gerações, voltando a ter um governo comprometido com a democracia, com os direitos sociais, com a superação das nossas desigualdades, com a geração de oportunidades. Eu tenho muita esperança nisso, e é através da luta política que a gente pode voltar a ter orgulho, né, de ser brasileiro, ter orgulho na nossa bandeira, que a gente nunca deixou de ter, mas que parece que foi aí sequestrada, né, por um movimento que, como você falou muito bem, né, não é um movimento patriótico. O movimento patriótico é um movimento de defesa do Brasil, do povo brasileiro, da democracia, e não dessas bandeiras que eles carregam aí, bandeiras autoritárias, de volta da violência do Estado, né, de volta de um regime que foi superado no Brasil com a Constituição de 88. Então era isso, Regis. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto, meu irmão. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto que se inicia hoje. Quero registrar aqui o meu apreço e minha admiração pelo seu mandato, pelas suas lutas, por tudo que você já fez por Campinas e pela região também, enquanto deputado estadual e federal. Eu acho que não poderia ter escolhido o nome melhor para começar esse projeto, né? Tenho aprendido muito com você aí, né? Fico observando muito aqui de Hortolândia, mas eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Quero agradecer também todas as pessoas que participaram, dando as suas opiniões. Independente das opiniões, é importante as pessoas participarem, né? Concordar ou não é de cada um, mas eu acho que essa participação democrática ela tem que haver, e não é isso que vai deixar a gente longe das pessoas. Eu acho que essa discussão, esses pontos de vista, às vezes contrários aos nossos, nos enriquecem, nos fazem pensar. Então, toda opinião aqui é bem-vinda. Quero agradecer a todos que acompanharam, quero mandar um abraço para o nosso prefeito Zezé, que tem tido um esforço muito grande, viu, Gustavo, de substituir o prefeito Ângelo Perugini, mas tem com muita humildade enfrentado os desafios. E para amanhã, vou pegar sua mensagem de esperança, de um Brasil um pouco mais justo democraticamente falando, onde as pessoas possam participar, sem ter medo de emitir as suas opiniões, sem ter medo de andar na rua e sofrer, de repente, aí o que a gente tem vivido aí nesses momentos aí muito, muito trágicos, né? E se for na manifestação, que usem aí as máscaras, o álcool, para que a gente contenha essa pandemia que tem acabado com a gente. Muito obrigado, viu, Gustavo? Um abraço a todos aí. Valeu, Regis. Um abração.